Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro transforma ideias em insights, conectando você ao universo do marketing, inovação e negócios. Com histórias de prosperidade e tendências globais, ajudamos a reinventar estratégias. Já ouviu nosso último episódio? Participe dessa jornada com a gente. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é governança estratégica, o papel da governança corporativa na construção de empresas sustentáveis e competitivas. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Soraya Luana Reis, que é graduada em comunicação social, pós-graduada em sociologia e neuroeducação, possui uma formação em gestão contemporânea e gestão corporativa pela Fundação Getúlio Vargas, gestão da qualidade e gestão ambiental. É conselheira consultiva e vice-presidente da Comissão de Empresas Familiares e Sucessão da Board Academy. Também é mentora, escritora, comunicóloga, organizacional, conselheira consultiva e CEO do Estúdio Logos. Soraya, é um prazer estar presente e poder te entrevistar. Já há um tempo nós marcamos e finalmente deu certo de fazer esse contato. Luiz, eu que agradeço o convite, me sinto honrada em participar desse projeto. E quanto mais a gente falar em governança nesse cenário atual que é tão difícil para as empresas, familiares principalmente, né? Eu acho que contribui muito com as empresas, com o nosso país como um todo, né? Despertar para a governança. E você sabe, Soraya, que ao longo desses 3 anos do podcast, nós vamos recebendo dos nossos ouvintes muitas perguntas através do nosso central de relacionamento do canal. E eu vou juntando essas perguntas, né, com temas. E eu estava, antes de iniciarmos a entrevista, eu estava olhando nas perguntas, né, nesses encaminhamentos, e eu vi aqui uma pergunta interessante que eu acho que cabe direitinho ao nosso bate-papo. A pergunta veio de João Batista, ele é um ouvinte nosso lá de Montes Claros, Minas Gerais. Olha onde o podcast acaba atingindo. Ele diz o seguinte: aqui no norte de Minas temos muitas empresas familiares que enfrentam o dilema entre tradição e inovação. Como é que a governança corporativa pode ajudar essas empresas a se manterem competitivas sem perder a identidade regional? Eu acho que essa pergunta é fantástica. João, muito prazer, sua pergunta é excelente. A gente enfrenta um problema muito sério, né, com a questão geracional, né? E o que o fundador fez há 30, 50 anos atrás ou mais, não é perdido nem perde o valor, porque se a empresa chegou com sucesso até o dia de hoje, é porque ela tem um grande valor. Entretanto, o mundo está em movimento, né? Está em evolução, e a gente precisa acompanhar as inovações, as tendências com responsabilidade. É nesse ponto que a governança corporativa entra. Eu, como conselheira empresarial, participo de grupos de conselhos, a gente preza muito essa questão da boa convivência geracional. É trazer o novo com ideias, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela bem utilizada, ela otimiza tempo, ela otimiza custos, mas ela também ela traz riscos muito sérios para uma empresa. Então, a gente tem que ter cuidado com a cibersegurança, com a proteção de dados, né? Com os documentos da empresa. Então, a gente conseguir escutar mais. Eu trabalho com a comunicação 5.0, que trabalha soft skills, né? Porque hoje a gente não comunica para informar só, a gente comunica para inspirar, para engajar para transformar. E é isso. Quando a gente escuta o outro, a gente consegue extrair do outro melhor. E a governança trabalha com o quê? Com equidade, respeitando cada começo de cada pessoa, cada conhecimento, levando a mesma informação para públicos diferentes. E é isso. Vamos escutar o que foi feito ao longo de 30, 50 anos, que continua dando certo,
e vamos trazer inovações para somar, para integrar, né? E isso fazer com que a empresa seja sustentável, crie perenidade, né? Se não, nós temos um cabo de força, cada um puxando para um lado e a empresa é que perde. A gente sempre tem que, em primeiro lugar, dentro de uma empresa, o fundador, os seus executivos, os seus sucessores que estão sendo preparados, pensar o seguinte: eu não posso pensar no melhor para mim, eu não posso pensar somente no que eu acho correto, eu preciso pensar no que é melhor para a empresa, porque se a empresa ganha, todos ganham. Ganha a família, ganha todos os sócios, acionistas, dependendo do tamanho e maturidade da empresa, ganham os clientes, fornecedores, todos os stakeholders saem ganhando com essa união. É interessante, né, Soraya, porque o nosso país, né, é uma dimensão continental, né, e o interior ele tem às vezes dificuldades ou desafios diferentes daquelas empresas que estão mais próximas, né, às As capitais, né, capitais, né? principalmente o eixo, né, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, essas grandes capitais. E é interessante essa pergunta do nosso ouvinte, né? Porque ele é lá de Montes Claros, ele já provavelmente sente essa dificuldade maior no que diz respeito à implantação, né? Ou o papel da governança corporativa dentro de uma organização, né? E no conselho nós fazemos isso. Eu digo que assim, a empresa quando ela monta um conselho, porque assim existe o conselho de administração para as empresas grandes, as empresas estão na B3 porque é uma exigência em lei, né, que ela precisa ter, e quem dá a palavra final é o conselho. Mas as empresas familiares, empresas pequenas, empresas médias, startups estão começando com conselho consultivo, onde a palavra final é de quem comanda a empresa, o presidente, o fundador, o CEO, né? Aquele que tem o comando geral da empresa. Mas se ele tem uma boa escuta, ele com os conselheiros, ele consegue montar uma boa estratégia. Por quê? Nós no Conselho trabalhamos a governança corporativa, que é uma das minhas formações. A governança corporativa, principalmente nesse cenário atual, complexo, volátil, né, competitivo, ele se torna muito exigente para as empresas, né? E às vezes, por exemplo, uma empresa concorrente, vamos pegar o iFood, que hoje começou pequenininha, hoje é uma super empresa. Eu tive uma palestra com o presidente do iFood e eu sempre falo para as pessoas concorrentes, para as empresas concorrentes, eu falo para os empresários, não tentem ser um iFood, mas verifiquem a inteligência artificial, verifiquem a governança, comecem pequenos, conforme a maturidade da empresa, a sua saúde financeira, porque senão você perde espaço, né? Então, as empresas na capitais têm que ter conselhos. No interior já é mais difícil, quanto mais para cima, menos a gente encontra conselhos. Por quê? Porque nós ficamos olhando o seguinte, por isso que a gente acaba fazendo algumas formações diferentes, porque você precisa entender, eu sou formada em gestão ambiental, eu não vou trabalhar com a gestão ambiental, mas eu vou entender aquela dificuldade para ir buscar alguém que entenda para resolver o problema. Eu fiz inteligência artificial, me formei em inteligência artificial como conselheira, porque eu trabalho um Canva que vai, eu e todos os conselheiros, né? Que vai mostrar para aquela empresa aquela necessidade de investir nessa área e também investir em segurança. Então, vai-se trabalhar a governança corporativa, que é um pilar essencial para garantir a sustentabilidade da empresa. Então, se as empresas têm um grupo e a gente forma um grupo, tanto com independentes, sempre em número ímpar por causa de voto, né? Claro que no conselho consultivo o voto final decisório é do presidente da empresa, mas nós usamos sempre o ímpar para ver o que pesa mais. Então, nós usamos geralmente 5, 7 pessoas com executivos ou pessoas estratégicas da empresa e independentes, como é meu caso, eu trabalho pela minha empresa. Por quê? Porque a gente não tem uma ligação emocional. A gente não tem uma ligação Sim. como sucessor, né? Como agregado da família, um genro, uma nora. Enfim, nós estamos olhando o bem daquela empresa. Então, a governança, como eu sempre falo, é um pilar essencial porque ela traz uma estrutura sólida. E isso gera boa reputação, valor de mercado, traz investimento, né?
Então, trabalhar a governança nos conselhos, normalmente a governança as empresas implantam a partir de um conselho, porque nem toda empresa conhece exatamente o que é governança, como pode ser feita, exatamente assegurar que a empresa está indo no caminho certo. Se você pega o planejamento estratégico, que muita empresa não tem, né? O que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele dá o caminho para atingir os objetivos, as metas. E o que a governança faz? A governança, ela assegura que esse caminho está sendo percorrido com responsabilidade, gerando bem-estar para todos os stakeholders, né? Para os órgãos competentes daquele setor, daquele mercado, para os clientes, para os acionistas sócios, né? Para a sociedade, para todos. Então, isso ajuda muito as empresas, mesmo pequenas. Eu tenho uma outra pergunta. Essa veio da Carla Mendes. Ela é de Manaus, lá do Amazonas. Ela disse o seguinte: como a governança estratégica pode garantir que as empresas atuem com responsabilidade ambiental real e não apenas como parte de um marketing verde para investidores e consumidores? Eu achei interessante também. É uma pergunta, acho que ela deve estar preocupada um pouco desse greenwashing, né? Que Exatamente o normalmente que eu ia falar as do empresas. greenwashing. O que acontece? A gente sabe que existem as empresas preocupadas mesmo, e a Natura foi uma que fez isso. A Natura tem governança corporativa, ambiental, social, ou seja, ela está com o ISD ali na frente. E quem olha a Natura hoje, olha pensando o seguinte: essa empresa é confiável. Talvez eu pague R$ 20 a mais no produto, mas eu sei que eu estou fazendo pela sociedade. Se eu faço pela sociedade, eu faço por mim, pelos meus ascendentes, pelos meus descendentes. Eu faço por um todo. Quando a gente desperta consciência para um todo, né, para uma comunidade, para o Brasil, para o planeta, a gente entende isso, né? Então, a primeira coisa é a empresa trabalhar com ética e transparência, né? Porque se você trabalha com a transparência, você está trabalhando com a ética, né? E se você é ético, você vai ser transparente, que é um dos princípios da governança corporativa. E o que você faz com isso? Você traz para dentro da empresa uma cultura organizacional mais sólida, confiável. Você acolhe todos os colaboradores, os clientes, né? Todo o teu entorno, todos os stakeholders, e você gera pertencimento nessa relação. Então, você começa a entender, porque quando eu fiz qualidade, formação em qualidade total, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu tenho 29 de mercado, o que a gente falava na qualidade, eu achava fantástico, eu era uma menina começando no mercado, é o seguinte: a qualidade, ela tem que sair pelos teus poros. A partir do momento que você fala de qualidade, não da boca para fora, que você entende que a qualidade vai ser um bem maior para todos, inclusive para você, né? E eu sempre lembro que quem está dentro de uma empresa, se a empresa está certa, o seu currículo deu certo, a sua biografia. Se deu errado, não deu errado para você. Se essa união é a favor do todo da empresa, né? Olhando os objetivos, a maturidade, saúde financeira, olhando o entorno, os concorrentes, olhando o mundo globalizado que nós vivemos, tecnológico, né? E dentro dessa maturidade, saúde financeira, você vai implantando aos poucos transparência. Como eu digo, né? Eu trabalho a comunicação 5.0 e ela informa para inspirar, inspira para engajar, engaja para transformar. Você começa a ter aliados. Então você não passa mais a fazer greenwashing porque é inaceitável. Porque com a qualidade, quando você fala em governança ambiental, você está falando em governança social também, porque é o bem-estar do ser humano. Né? E você está falando, se você está falando em ambiental e social, você está falando na corporativa, porque você trabalha para pessoas. Você depende do meio ambiente. Né? Se der errado um problema com petróleo lá fora, afeta você aqui, porque você tem fornecedores que usam ele, os insumos, você tem o transporte. É uma cadeia, né, que precisa funcionar certo. Então, quando essa visão ela começa a fazer parte do teu todo como ser, como profissional, você já não aceita mais mentira, você não aceita enganação. E hoje, lembrando que a gente tem empresas confiáveis que certificam mesmo. Elas não assinam negócio, né?
Sim. Maravilha. Soraya, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, tem tanta coisa para falar. Eu tinha Uhum. separado mais algumas perguntas, mas isso seria momento para algumas horas Bom, de conversa, eu mas eu acho que já deu para perceber o quanto esse tema é importante e o quanto você conhece desse assunto, sem dúvida alguma. Eu queria deixar esse espaço para que você pudesse deixar seu contato, deixasse uma mensagem final, falasse um pouco do seu trabalho, para que a gente pudesse encerrar. né? Como eu falo, que a governança corporativa, ela é o combustível para a competitividade e sustentabilidade de uma empresa. Assim como o amor pelo trabalho, o amor pelas pessoas, é o combustível da sua alma. Quando você faz as coisas com amor, você faz bem feito e o sucesso, ele vem em seguida, né? Então, como conselheira, eu digo o seguinte: procure fazer o melhor pela sua empresa, porque você está fazendo por você. Você, dentro de uma empresa, você pode não ser o proprietário daquela empresa, materialmente falando, mas moralmente você também faz parte desse grupo. É uma propriedade moral, ética sua. Né? Então procure engajar. Não existe mais departamentos, existe uma empresa que todos precisam se comunicar e buscar o melhor para a empresa. E falando em governança, a governança traz um diferencial competitivo para a sua empresa, mantém uma estrutura sólida, ela ajuda em crises como uma pandemia, né? Então ela consegue mitigar riscos, ela consegue ser o motor dessa sustentabilidade, consequentemente perenidade, né? Então o conselho maior que eu trago para as pessoas é: seja o suporte necessário que sua empresa precisa, escute os outros departamentos, trabalhe em colaboração, né? O ISD, os Objetivos Sustentáveis estão aí, tem muita coisa errada, a gente sabe que tem muito engano, mas é sério o negócio e eu acho que se cada um, como dizia Platão, quer transformar o mundo, comece a transformar você próprio, o seu próprio mundo, né? Então, é isso, vá fazendo o melhor, né? Vai se transformando, como o Magazine Luiza fez isso. O Magazine Luiza se transformou através da digitalização. Hoje é um dos maiores marketplaces e era uma loja, né? Então hoje ela compete com o Mercado Livre, compete com o Shopee e outros mais. Então é isso, procure o crescimento da sua empresa, procure escutar a geração mais velha, a mais velha escutar a mais nova, entregue o que você tem de melhor e integre esses conhecimentos para que a sua empresa seja sustentável, né? E para que você seja um grande talento, seja reconhecido também como um grande talento, que isso faz parte, né? Bom, eu tenho um site sorayaluanareis.com.br ou o logoscompetências.com.br, que mostra meu trabalho como conselheira na governança corporativa, né? O meu contato, o meu e-mail é contato@soraialuanareis.com.br e eu vou deixar meu telefone também, né? Eu sou uma carioca que vive em São Paulo há 20 anos, amo essa cidade. O DDD 11 994 984445. E agradeço a você, Luiz, pelo esse convite, participar, né, dessa disseminação de conhecimento e a todos os ouvintes e espero que eles aproveitem um pouquinho do que a gente pôde apresentar hoje aqui. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar
imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!